preparou para o vestibular? Precisei ter organização, né? Eu peguei o horário da semana e fui dividindo em várias, assim, separei em horários, né? Intervalos de 1 hora, meia hora, dependendo do que fosse, né? E aí eu peguei e separei os horários que eram das aulas e os horários que eram livres, né? Ditos como livres. Depois eu comecei a preencher com os horários que eu ia estudar de cada matéria, né? Eu peguei, exemplo, cada matéria demandava 1 hora. Então eu separei 1 hora para cada matéria e com isso fui preenchendo, fazendo um plano de estudos para o decorrer da semana. Matérias que eu tinha mais dificuldade, eu colocava 1h30, eu colocava 2 horas, dependendo, como redação, né? Que eu tinha muita dificuldade e aí eu consegui fazer um horário melhorzinho, né? Separei um horário também para algumas atividades físicas, para sair com os meus amigos, esse tipo de coisa, né? Ficou um horário puxado, mas era o que demandava ali. Precisa ter disciplina para conseguir seguir esse horário. É complicado, assim, a vontade de largar tudo alguns dias é difícil. Esse plano de estudos funcionava diariamente, de segunda a domingo? O plano de estudos era a semana inteira, separado de segunda a domingo, todos os horários, só não tinha selecionado assim horário de dormir. Eu já deixava assim definido que eu ia, depois de algum horário eu ia dormir, mesmo que eu tivesse que adiar o estudo de alguma matéria, jogar para um horário que eu que não tinha nada, para conseguir dormir, porque se você conseguir manter um horário confortável, né? Às vezes você renuncia ali, né? Abdica de 1 hora de sono e tal, mas você ter um horário confortável para dormir faz com que você não chegue tão cansado a longo prazo no vestibular, mas a curto prazo você consiga estudar melhor e consiga prestar atenção na aula do professor, né? Como você consegue prestar atenção na aula do professor, você tem que voltar menos vezes para estudar aquela matéria, porque você vai entender na aula. Então, no final você ganha tempo fazendo isso, né? O pessoal acaba pilhando, né? Vai estudando até 1 hora da manhã, chega morto na aula, mas eu não recomendo. Quem está se preparando para o vestibular precisa abdicar totalmente do convívio, dos amigos ou de atividades sociais? Na minha opinião, jamais. Assim, você precisa ter selecionado mais ou menos um horário mais flexível nos finais de semana ou alguma coisa, ou nos dias que você faz atividade física, para você manter uma atividade física e conseguir conciliar um pouco da sua vida social com a vida de estudos, né? Porque você precisa manter uma vida social ativa para se manter saudável, para ter uma saúde emocional. Chegar no vestibular, você renunciar totalmente de si, simplesmente para estudar, você começa a ficar estressado, sua vida emocional fica muito instável, você chega no vestibular muito pressionado, né, muito cansado, sem sombra de dúvida, porque se você só estuda, você se cansa, você não relaxa em nenhum momento. Precisa relaxar, precisa sair com os amigos, precisa fazer uma atividade física para dar aquela desanuviada, sabe? E aí isso faz com que você tenha um melhor desempenho no final, né? O pessoal trata isso como se fosse perda de tempo, mas eu não considero isso de forma alguma. Você falar que ter o apoio dos amigos sempre perto ajuda você a não desistir, ajuda a manter aquela disciplina, aquele rigor de que você precisa para passar no vestibular. Sim. No dia do vestibular, como é que o vestibulando tem que ir para lá? Como é que ele tem que estar mentalmente preparado para o dia da prova? Eu, pelo menos, penso que você tem que estar o mais relaxado possível, né? Você precisa tentar fazer o possível para ir com um pensamento de é só mais um dia, é só mais uma prova, se não der, não deu, acontece, né? Se eu ficar de fora, são milhares de pessoas que ficam de fora, é normal, e se precisar, vou estudar mais um ano, ou vou tentar algo diferente no ano que vem, mas não pode ir com o pensamento de que essa é a minha última oportunidade, né, ou tenho que fazer a prova da minha vida, porque você vai ter dias ruins, vai ter dias que você não vai conseguir estudar, você vai estar num dia, não vai estar conseguindo com o seu desempenho máximo, e você tem que aprender a lidar com isso, né? Lidar quando aparece uma questão que você nunca viu na sua vida ou que você não sabe como resolver, e entender que aquela questão
Pode te deixar fora? Pode, mas não necessariamente vai. Você tem que entender que a prova como um todo você tem que fazer bem. Mas você não tem que se preocupar com essa questão eu não sei, aquela questão não estou conseguindo fazer. E tem que ir o mais tranquilo possível. Quando você vai tranquilo, você consegue um desempenho muito melhor. É muito estranho isso, mas não se pressionar faz com que você maneje bem o tempo da prova, com que você procure alternativas, né, resoluções que você ainda não tentou, maneiras de resolver uma questão que você não tinha visto, né? Porque quando você fica pilhado, você tenta passar todas as possibilidades de resolução, mas você passa todas as difíceis e às vezes é uma coisa fácil, alguma coisa mais simples.